A fé genuína é o objetivo principal daqueles que estão experimentando ou passando por várias provações. Como a sua fé se comporta diante das provações? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí! Por mais difícil ou dolorosas que sejam as provações, nunca podemos perder de vista o fim último, a vida eterna, em um novo céu, em uma nova terra, sem dor, sem sofrimento e sem a morte. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é um legado duradouro. Vem comigo! Acompanhe agora o texto da Palavra de Deus do estudo de hoje. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Um dos temas que encontramos na primeira epístola universal de Pedro é que, por meio da expiação de Jesus Cristo, os discípulos podem suportar com fé o sofrimento e a perseguição. O apóstolo Pedro fala sobre provações ou sofrimentos que ele nos ensinou a suportar e suportar estas provas com paciência e uma qualidade mais preciosa do que o ouro, e isso ajudaria os fiéis a ganhar a salvação das almas. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. O apóstolo Pedro escreveu essa epístola para os membros da igreja que viviam em 5 províncias romanas da Ásia Menor, localizada hoje na atual Turquia. Ele considerava seus leitores como os eleitos de Deus. Pedro escreveu para fortalecer e encorajar os santos na prova de sua fé e prepará-los para uma ardente prova, no futuro, é claro. A mensagem de Pedro também nos ensinou a saber como lidar com a perseguição. O conselho de Pedro foi muito oportuno, pois os membros da igreja estavam à beira de um período de intensa perseguição. E isso aconteceu aproximadamente no ano 64 depois de Cristo, mais ou menos na época em que Pedro escreveu essa epístola e o governo romano ainda tolerava o cristianismo. Em julho daquela época, um incêndio destruiu boa parte de Roma e circularam rumores e boatos de que o próprio imperador Nero havia dado ordens para iniciar o incêndio. Na tentativa de desviar a culpa pela tragédia, alguns romanos preeminentes acusaram os cristãos de terem sido os responsáveis pelo incêndio em Roma. Isso levou então a uma grande perseguição aos cristãos por todo o Império Romano. Pedro ainda indicou que quando os santos padecem como cristãos, eles podem sentir alegria, pois estão seguindo os passos de seu mestre Jesus Cristo. Que legado maravilhoso esse que o apóstolo Pedro nos deixou na palavra de Deus quando os cristãos são perseguidos. Quando somos perseguidos por Satanás, pelo mundo ou pela cultura que nos rodeiam, nós somos incentivados a permanecermos fiéis a Deus. Que Deus te abençoe! Vamos orar, bondoso Deus. Nós queremos, Senhor, te agradecer pelos conselhos e orientações da Tua Palavra. Que possamos colocar os conselhos de Pedro em prática na nossa vida no dia de hoje,
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata!